Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, sextou e nós estamos aqui. É da Rádio TV Impacto Web de Gravataí. Claro que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. 24 graus a temperatura aqui na nossa região. Mas se preparem, este veranico está terminando. A previsão é de chuva e baixa de temperaturas aqui no nosso Rio Grande do Sul, já neste final de semana. Hoje está tendo um feriadão para muitas pessoas. É esse 9 de junho de 2023. Mas se você que não fez feriadão, mas se prepare também para o final de semana. Mas antes assistam o nosso programa, o Pauta Livre. E é por isso que eu já começo pedindo que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo, além de divulgar o nosso link para outros amigos. Claro que estamos nesse estúdio aqui só do preâmbulo. Lá no estúdio 1 nós vamos interagir com vocês. E ele é inédito. Também é inédito o estúdio 2, em que nós leremos a nossa sinopse, que está recheada de notícias boas, informações, notícias ruins também, né? Informações latentes do dia que interferem o nosso cotidiano. Esse é o normal da nossa live. Mas o principal objetivo é estar falando com vocês, porque nós queremos uma conversa entre amigos. Falar sobre esporte, política, saúde, educação, polícia, tudo isso é um bom assunto para que nós conversemos. E o palco é aqui, é o Pauta Livre. Se vocês não gostarem do caminho que nós damos, traga assuntos. Caso a gente não possa responder a vocês, os nossos amigos, que são bem cultos, intelectuais, e acompanham o nosso dia a dia, responderão a vocês. Assim é o nosso programa. Mas, dentre as notícias, nós teremos informações como que mais de 43 milhões de pessoas já se vacinaram contra a gripe, isto no Brasil. Mas é um número ainda pequeno, nós temos mais de 220 milhões de habitantes. Ainda é pequeno e a saúde é muito preocupante, principalmente nos dias de hoje. Lá em São Paulo, hoje, apareceu imagens na notícia, um carro de aplicativo foi depredado por mais de 20, a gente acredita que sejam dependentes químicos. Era um motorista de aplicativo, mas ele não registrou ocorrência. Segundo disseram, estava muito abalado. Foi hoje à tarde, lá no centro de São Paulo, que conforme as pessoas falam, está quase insustentáveis. Celular, então, nem possível usar no centro de São Paulo, mas tudo isso está acontecendo. Também, dentre as notícias, nós teremos que o crédito rural já soma 318,7 bilhões no ano até maio, a alta de 18,6% na comparação com 2022. Quem disse isso? O Banco Central. E nós estamos torcendo para que a nossa economia melhore a cada vez mais. Após passar por uma cirurgia abdominal, o Papa Francisco apresenta uma melhora. Foi uma cirurgia de mais de 3 horas e é ótimo que o pontífice, ou o homem supremo da nossa religião católica, Papa Francisco, esteja se recuperando. A situação não está nada boa para o ex-presidente Donald Trump, lá nos Estados Unidos. Agora ele foi anunciado pela polícia de que ele está sendo investigado sobre casos de documentos sigilosos que estavam em sua residência lá quando presidente, e eles eram sigilosos, mas uma gravação que ele declarou não ter tirado o sigilo de alguns daqueles documentos, competência que, segundo diz ele teria.
Ele já tem outras acusações, ainda tem uma muito grave, que é a da invasão do Capitólio, que se ele for julgado nesse caso, poderá não poder mais concorrer à eleição à presidência. Ele já tem opositores tanto dentro do seu partido quanto pessoas do povo. Então a situação dele não é muito boa e ele pretende concorrer à reeleição dos Estados Unidos. Segundo disse o presidente Lula, a semana foi mais curta, mas mesmo assim de muito trabalho. O ministro da Justiça também lança o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Inflação de maio abre espaço para corte de juros e mercado. E o mercado deve rever as projeções para 2023. Que seja cada vez melhor, é o que nós esperamos. O Brasil também teme o avanço das medidas protecionistas no comércio internacional, diz o ministro das Relações Exteriores. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de pasta básica de cocaína avaliada em 13 milhões de reais. Foi no nosso litoral gaúcho. Em números, nós teremos lá na nossa sinopse. Preparem-se, o fenômeno El Niño está de volta e os efeitos aqui no nosso estado serão bem acentuados. Por exemplo, muita chuva, frio e vai passar a nossa estiagem, mas não com chuvas tão abundantes. E a mudança de clima radical graças ao El Niño. Nós, gaúchos, já estamos acostumados com isso, mas poderá abalar o nosso clima e todo o nosso organismo. Isso não é uma boa. Também aqui no nosso sistema prisional gaúcho, fábricas de sabão ecológico viabilizam a reciclagem de óleo de cozinha. A Justiça do Trabalho gaúcho alerta para golpes envolvendo processos trabalhistas. Então, estão acontecendo e existem recomendações. Mas olhem nas redes, na imprensa e na internet, que vai mostrar como você deve se proteger. E especialistas também já mantêm o monitoramento da gripe aviária aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. A Receita Estadual aqui do Rio Grande inicia um programa autorregularização de impostos voltado para o setor de supermercados aqui no nosso estado. Também falando em mercado, mas o mercado público recebe uma exposição de arte afro-brasileira. Também em Porto Alegre, a capital gaúcha, unidades de saúde estarão abertas já neste final de semana. Aquele velho dilema de que ferros velhos são problemas e a possibilidade de colocarem peças de veículos roubados, só na zona norte de Porto Alegre, pela segunda vez, um ferro velho foi interditado pela polícia. Zona norte da nossa capital de Porto Alegre. No esporte, o goleiro Sérgio Rico, do PSG, ele volta a entrar em coma e agora está em estado grave. Ele tem 29 anos, ele havia caído de um cavalo lá em maio, estava internado e agora o seu estado piorou e ele voltou a entrar em coma. O estado dele, segundo o boletim médico, é grave. O Superior Tribunal de Justiça destravou uma ação que multa Deltan Dallagnol em 3 milhões e ele protesta. Onde está a justiça? E ela voltou a fazer pressão e ele é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, foi cassado pelo TSE recentemente e agora, sabe quais são as cobranças? De diárias, disseram que eram indevidas, pagas durante
a Lava Jato. Essa é a ação que foi feita contra ele e ele foi multado em 3 milhões e com isso agora eles voltaram à carga. Também um vídeo feito pelo governo federal, ele reforça as políticas para a comunidade LGBTQIA+. E, como vocês sabem, terá a marcha da LGBTQIA+, lá no domingo, em São Paulo. Eles esperam milhões de pessoas, o que isso fomenta demais o mercado. Basta dizer que a rede hoteleira já está toda ocupada, porque já tivemos ontem o início da Feira da Diversidade, também lá em São Paulo. Gastos após atos extremistas, como foi dito, lá em 8 de janeiro, já totalizam 297 mil. Quem detalhou isso foi o Palácio do Planalto. O Superior Tribunal de Justiça também mantém a decisão que condenou o Deltan Dallagnol por gastos com diárias de passagens na Lava Jato. Lá na Rússia, o WhatsApp foi multado por não apagar conteúdos que o governo achou que contrariavam algumas ideias de edições do governo. Então é o primeiro caso de multa lá na Rússia do WhatsApp. Se preparem que logo será aqui conosco, diante da lei da censura que eles esperam aprovar aqui no nosso Brasil. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também se desculpou por chamar Brasília da Ilha da Fantasia. Isso aí foi na inauguração no hospital, lá na Bahia, em que ele se empolgou, segundo diz ele, e disse que Brasília era a Ilha da Fantasia. Mas diante já de um pedido de uns deputados de que ele havia cometido uma infâmia ou uma calúnia, e até pediram que ele fosse demitido, o ministro da Casa Civil do Lula, o Rui Costa. Mas ele se desculpou, disse que foi infeliz nas frases e agora segue tudo normal. A Airbus anuncia um projeto de um avião sustentável, com teto transparente e janelas maiores. Mas também vocês devem saber, que já foi anunciado, que o presidente Lula pede que faça um orçamento para a compra de um novo avião maior, mais espaçoso, mais confortável, porque ele acha que o que tem atualmente, inclusive foi comprado lá na sua gestão, em gestões anteriores, até foi chamada Aerolula, mas já não é suficiente para o seu gosto. Então já ligamos os fatos. A Bia Haddad, aquela brasileira tenista, perdeu na semifinal de Roland Garros para a número 1 do mundo de tênis. Claro que perdeu para uma mulher, para uma tenista de grandes qualidades. A nossa brasileira, que foi presa por tráfico de drogas lá na Indonésia, foi julgada ontem e condenada a 11 anos de prisão. Mas as leis lá são muito duras e lá se cumpre realmente por quanto tempo for condenado, mas ela escapou de ser condenada à prisão perpétua ou também à morte, a pena de morte. Então esse 11 anos para ela é uma felicidade para sua defesa. As leis lá naquele país são muito duras, principalmente na área do tráfico de drogas, mas o pessoal continua tentando traficar. São Paulo também já confirmou o primeiro caso do superfungo. Foi num bebê prematuro que está hospitalizado. Mais uma doença para preocupar a nossa saúde, a saúde pública, né? Também o Ministério da Agricultura já confirmou 5 novos focos de gripe aviária em todo o Brasil. Lionel Messi até chegou a ser cogitado vir jogar no Grêmio, mas não. Vai jogar no Inter. Mas lá no Inter de Miami,
E nos Estados Unidos ele vai jogar a próxima temporada. O proprietário da equipe lá é aquele também grande atleta, o David Beckham. E ele vai jogar, achou melhor jogar lá. Também o que diz a imprensa de que nós temos a geração neném. 1 em cada 5 jovens brasileiros nem estuda e nem trabalha. Por isso que é chamado a geração neném. Também preocupante na área da ciência, que o Oceano Ártico ficará sem gelo na próxima década. Quem afirma isso são cientistas. Também o plano Desenrola Brasil poderá reduzir em até 40% a inadimplência no país. Isto é o que espera o governo com esse novo plano Desenrola Brasil. Um plano que nós temos para o programa de renegociação de dívidas, e grandes bancos pretendem aderir a este programa. Também o ex-premier britânico Boris Johnson renuncia ao cargo de deputado. Também a preocupação é tecnologia nas escolas. Vistorias na rede municipal de Porto Alegre começam na segunda-feira, uma vez que foi anunciado que vários computadores estão no aguardo, depositados novos, no aguardo de que seja conferida a rede elétrica de escolas em Porto Alegre. Também uma feira vegana do Dia dos Namorados é atração no Jardim do Demai, na zona norte de Porto Alegre. Também em Porto Alegre, o cercamento do Parque Chico Mendes está com 90% das obras concluídas. Também foi presa em Sapucaia do Sul uma golpista que causou um prejuízo de mais de R$500 mil. Também a Polícia Civil retoma as buscas lá em Santo Antônio da Patrulha, daquele empresário mineiro desaparecido desde a quinta-feira da semana passada, de que ele veio cobrar uma dívida com um parceiro, um sócio que ele teria em Novo Hamburgo. E ao último sinal que foi dito, esse homem está preso, e ele havia ido a Santo Antônio da Patrulha, que segundo ele havia dito que lá que estariam os veículos que ele não havia repassado. A dívida era de R$1 milhão. A polícia está fazendo buscas nesta cidade, foi o último lugar onde havia seu sinal de celular, Santo Antônio da Patrulha, inclusive polícia, bombeiros, com cães farejadores, cães adestrados para também reconhecer corpos, mas eles esperam ainda encontrar esse empresário mineiro vivo, mas é uma esperança da polícia e as buscas continuam e até agora não surtiram efeito. E para terminar o nosso preâmbulo, o Supremo Tribunal Federal já tem maioria para tornar réus mais 70 bolsonaristas por atos golpistas de 8 de janeiro. Também a China denuncia acusações dos Estados Unidos sobre base de espionagem em Cuba. Também aquela fumaça tóxica está se dissipando no nordeste dos Estados Unidos. É em razão de grandes queimadas que estão acontecendo lá no Canadá. E com isso, nós vamos à nossa live realmente, onde nossos amigos já estão intercedendo. E é para lá que nós vamos e falar. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo.
sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, aqui estamos nós, pessoal. É o estúdio 2 da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E como eu disse a vocês, mais um estúdio inédito. Ainda estamos conseguindo manter o nosso programa com a qualidade da imagem, já que não pode mudar a imagem do apresentador, essa aí não muda nunca, mas então temos que mudar o visual do nosso estúdio. E esse aqui é o estúdio 2, em que a gente interage. Esse aqui não, esse aqui é a nossa sinopse que nós lemos. Aonde nós interagimos é lá no estúdio 1, que logo nós vamos passar. Por enquanto estamos em contato somente com Cruz Alta, uma família toda que está lá reunida e estão interagindo conosco. Sexta-feira, normalmente, temos poucas pessoas que interagem conosco. Mas hoje está fugindo a regra, temos muito menos pessoas. Mas a nossa sinopse preenche o programa de uma maneira normal, tranquilo, embora, claro, que nós estejamos no meio de um feriadão para muitas das pessoas. Sim, sexta-feira, a situação normal, o pessoal já tem outras atribuições, se preparando para o final de semana, para manter o lazer com a sua família. E nós não podemos fazer de maneira alguma que vocês façam, em primeiro lugar, o nosso programa. Em primeiro lugar, família, é tudo de bom, tudo de melhor, aproveitar o lazer, se preparar. E depois, segundo plano, o nosso programa, o Pauta Livre. Mas, embora que ele fique inserido ali na nossa plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, e ele pode ser, a qualquer momento, você dar aquele like, tecer o seu comentário, o que nós já pedimos. E Alexandre Marques, nosso expert da Zona Norte de Porto Alegre, já interagiu conosco. Mas nós estamos só no Estúdio 2. Alguns comentários que nós temos antes de passar para o Estúdio 1 e responder para os nossos amigos, além da nossa sinopse, também que a situação do ex-presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos não está nada boa, está sendo investigado em razão daqueles documentos sigilosos que estavam lá na sua residência quando ele presidente. E ele tem outros processos em que ele já foi, em um deles, inclusive, condenado. A situação dele não está nada boa, além dele ter opositores dentro do seu partido, de outros candidatos que também querem se candidatar à presidência da República. Também hoje um fato muito lamentável, que lá em São Bernardo dos Campos, lá em São Paulo, numa escola estadual, 2 adolescentes foram agredidos por outros alunos pela simples razão de que eles são filhos de policiais militares. A polícia interveio e já recolheu e apreendeu 5 menores que se diziam
adeptos de uma facção. E então vejam só o problema que é os familiares de policial militar, os filhos, se a moda pega, então é uma brincadeira, né? Foi lá em São Paulo. O prefeito de São Paulo também, da cidade de São Paulo, que nós temos um estado, mas o prefeito da cidade de São Paulo, o Ricardo Nunes, implementou ideologia do gênero para crianças. E os professores são, acredito que sejam induzidos a orientar as crianças de que não há diferença entre meninos e meninas. Isso aí, escolas infantis do município. Uma coisa inexplicável, o ministro Zanin, quase que ministro, vai ser aprovado com certeza. O advogado Zanin, advogado do presidente Lula lá na Lava Jato, é muito estranho. Como advogado, ele ganha milhões numa causa. E ele quer ser ministro, aceitou ser ministro indicado, e ainda vai ser aprovado pelo Senado, mas com certeza o notável saber jurídico vai ser comprovado. E ele ganha milhões com a causa e vai se sujeitar a ser ministro, embora que tenha outras vantagens, mas recebendo 37 mil reais mensais. É meio estranho esses valores. Toda a nossa luta é também por ganhos maiores. Também aquelas joias trazidas da Arábia lá, e a polêmica do presidente Jair Bolsonaro, que primeiro diziam que elas teriam um valor de aproximadamente 18 milhões de reais. Mas agora uma avaliação por peritos da Polícia Federal que foram à Suíça para avaliar, agora está em torno de 4 a 5 milhões de reais. Mas a imprensa não divulga nada disso, mas nós, do programa Pauta Livre, estamos atentos a tudo. Agora sim, vamos lá ao Estúdio 1, porque mais amigos já estão interagindo conosco, 21 horas e 30 minutos. Agora sim, aqui estamos nós, é aqui ó, Estúdio 1, da nossa emissora, e pelo que eu vi, primeiro estava me lamentando que poucos amigos haviam interagido conosco, agora já melhorou a quantidade. Não esqueça de dar aquele like de positivo. Embora que nosso programa não seja remunerado e nem monetizado a nossa conta no YouTube, mas tem a satisfação pessoal para saber que realmente está surtindo efeito as informações que nós damos e a mensagem que vocês recebem. E interagindo conosco, muito melhor. O número 1 hoje foi um novo espectador que nós ficamos muito contentes, que é o Richard. Ele nos deu uma boa noite e disse assim, um abraço. E o like dessa vez vem de Cruz Alta, Cruz Alta, nosso Rio Grande do Sul. E eu questionei de onde ele seria, né? Mas ele é um nosso conhecido, é o Richard. Inclusive acompanhamos lá o seu casamento, quando ele teve o matrimônio, e ele disse assim, eu sou filho do Henrique e da Janei, é o casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, que eu sempre digo, e casualmente eles estão fazendo visita a ele lá em Cruz Alta. Mas não deixem de interagir conosco, é por isso que eu digo, se vocês estão viajando, tirem um tempo para dar um alô para nós aí, porque o nosso programa está na palma da sua mão, está no celular. Então é muito fácil interagir, é muito legal. E ele teceu até um comentário da marcha LGBTQA que haverá lá em São Paulo no domingo. Ele disse que a marcha dos todos é do pessoal, e eu falei que esse mês, o mês de junho, é o mês do orgulho gay. Por isso todas essas atividades que estão acontecendo. Aí entrou a mãe dele, a nossa eterna do casal 20, a Janei Lima, e ela disse assim, boa noite, Severo. Compartilhei com meu filho Richard, e é isso aí. Então é muito bom, quanto mais espectadores nós tivermos, melhor o assunto, mais nós alongamos. E o Richard disse assim, ó, estamos no aguardo, quero saber a tua opinião sobre o IP Saúde, como ficaremos.
Logo eu passo ali, vou responder a outros. E eu questionei o pai dele, o Henrique da Silva e Silva, o nosso amigo capitão, e ele disse: estou aqui. Também está lá em Cruz Alta e se manifestou. Claro que tivemos que cutucar e ele apareceu. Fico muito agradecido, Henrique. Esteja conosco sempre, sempre. Nosso programa é todas segundas, quartas e sextas, 21 às 22 horas. Não esquece, hein? Esteja sempre conosco. O Richard agora é um novo espectador. Eu espero que esteja onde estiver, mesmo que não esteja tendo a visita dos teus pais, que lembre do nosso programa. Nós estamos sempre aqui, é das 21 às 22 horas, pelo canal do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Esta é a nossa plataforma. Agora sim, Zona Norte de Porto Alegre, onde o Henrique e a Janei residem, mas estão passeando lá no nosso interior do estado. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Ontem tivemos mais uma vitória do Juventude na Série B. O Alexandre Marques do Expresso da Várzea, nosso expert na área do esporte. E o Richard diz assim, ó: a live compartilhada com o tenente da reserva Américo de Gravataí, mas pede que ele não só receba o nosso link, que também diga alguma coisa. O tenente Américo, diz alguma coisa para nós, não é possível. Ficar só na moita que nem o Henrique estava há pouco tempo, não vale. Tem que se manifestar, dar aquele like, dar aquele alô, dizer que está conosco e onde está é o mais importante. E nós pedimos, já que a temperatura, o El Niño está aí, diz que nós teremos chuva nesse final de semana, embora que o dia hoje tenha sido ensolarado, lindo pra caramba, mas um ar quente, e já se aproxima chuva e queda de temperatura, é o que a previsão diz. Mas o Alcides Almeida Correia é o nosso amigo, o Almeida Contabilidade, da qual nós, uma aguinha e uma tossidinha, desculpe, copinho, aquele copinho básico sem logo da nossa emissora. Fico aguardo aí alguém que patrocine para nós um copo com o logo da emissora. Por enquanto é esse aí. Não tem nada de lindo, mas satisfaz. Hidratar o nosso corpo é uma necessidade, principalmente nós que já estamos numa idade septagenária, é necessário. O nosso amigo Alcides Almeida Correia, ele diz assim: boa noite, senhores, assistindo Pauta Livre. Senhoria, deixa pra lá. É amigos, não precisam usar senhoria. E ele diz assim: com muita tranquilidade, de Lombas Viamão, desejo a todos um ótimo final de semana. E tem aí a equipe do Lomba aí na Lomba do Sabão, zona norte, ali próximo à zona norte de Porto Alegre. Lá é zona leste. Mas então é isso aí, o nosso amigo Henrique é aquele que nós recomendamos, é Almeida Contabilidade. Aproveita, descansa e ainda está em recuperação da dengue, mas não, está cheio de saúde, cheio de energia, e é o que eu espero que esteja sempre desse jeito, mostrando muita saúde, vitalidade e vontade de estar interagindo conosco. Que coisa boa, muito obrigado. E o Alexandre Marques disse assim: 2 grandes jogos da dupla Grenal nesse final de semana. O Inter vai enfrentar o Vasco às 16 horas. Às 18h30 é a vez do Flamengo, que vai enfrentar o Grêmio lá no Rio. Parada dura, o Inter será aqui, no Gigante da Beira Rio. Se for pela lógica, como o Flamengo goleou o Vasco, a probabilidade é que a parada seja mais dura para o Grêmio, mas futebol não tem jogo jogado. O Jorge Antônio, ou Jorge Gibor, como gosta de ser chamado, é o nosso guerreiro do Martinica, lá de Viamão, está nos dando só um ok, e logo ele interagiu dizendo assim: boa noite a todos, final de semana, jogos históricos entre o Martinica e o Jari. Haverão várias decisões. Martinica e o Jari jogarão pela rodada normal do segundo turno lá da Liga Viamonense de Futebol, mas já a categoria livre vai para uma semifinal com o Jari. O 60 também vai jogar com o Jari casualmente. 3 confrontos entre Martinica e Jari. Já o outro, na outra categoria, também uma semifinal
mas só na categoria veteranos 38. A Janei disse assim: o Henrique não conseguiu enviar a mensagem. Não, mas chegou pelo menos dizendo que ele estava aqui. Mas se for o caso, ele que interaja novamente, diga alguma coisa. Mas chegou dizendo que ele está conosco, o que eu fico muito contente. O Alberi, este sim, Mariluz, zona norte, o litoral norte do nosso Rio Grande, só falando de zona norte, que nada, litoral norte do nosso Rio Grande, e ele diz assim: uma boa noite, amigo Severo, já estou pensando no campeonato da Copa do Brasil, depois que o Bahia vai ser nosso adversário. Mas a parada não é tão boa assim, né? Claro que o Bahia não está numa situação muito boa, mas pensa no Brasileirão. Brasileirão, a parada vai ser muito dura. Gremista ferrenho que tu és, tá sabendo que não vai ser fácil aí o contato de adversário do jogo com o Flamengo, E agora sim, o Henrique disse: opa, boa noite, meu amigo Severo. Chegou agora. E a Janei disse assim, Pepe, o Richard é meu filho mais velho, e tu foi no casamento do menor, o Wagner. Poxa vida, é uma confusão, mas não tem problema. É isso aí. O que importa é que são filhos. Erramos a ordem cronológica dos filhos aí, que se conhece ou não se conhece, mas é muito legal. E o Richard disse que já se inscreveu. É isso aí, escreve, e além de dar aquele like no sininho, que daí dá sempre o sinal quando nós estamos aqui na nossa live. E ele disse assim: manda o logo para mim, que vou patrocinar. É isso aí. Aí vamos ver, colocamos aí com certeza. E agora também uma que está dando boa noite para nós. Quem é ela? Sandra Palha. Está nos dando uma boa noite, e nada mais, nada menos do que a presidente da Amoval, que é a Associação da Morada do Vale 1 de Gravataí. Uma boa noite, Sandra Palha, além de ser uma gamista. Ela participa da Gamida, que é a Liga de Gamistas aqui de Gravataí. O nosso boa noite, fico contente que esteja conosco. O Jorge Antônio também deu aquele ok, que está aí. Então tá bom, é isso aí. Por enquanto é o que nós temos a interagir. E eu volto lá ao Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse. Mas no momento que vocês interagirem, eu estarei aqui, com certeza. Vamos lá então ao Estúdio 2 para dar uma olhadinha na nossa sinopse. Já são 21 horas e 41 minutos, o tempo hoje. Já faltam 19 minutos para o término do nosso programa. Nós temos pontualidade para começar o programa e também temos pontualidade para terminar. E por isso, se vocês tiverem que interagir conosco, digam alguma coisa, interajam. Claro que eu tenho o microfone na mão, eu consigo, pelo menos, interpretar tudo o que vocês dizem, e a gente quase que fala na íntegra. Se a gente não tiver possibilidade ou não conseguir responder para vocês, venham, interajam novamente, que passa para cima, porque aqui nós não temos uma equipe à nossa retaguarda, aqui nós somos o técnico, o âncora, o redator, e assim nós conseguimos levar o nosso programa, a nossa live, embora que tenha a impressão de ser uma emissora profissional, não, somos uma emissora web, é tão somente a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, e temos programações na área do esporte e na área do esporte, do amador e do varziano que nós cobrimos. Profissional nós não nos ligamos muito, mas aí nós temos Giro da Várzea. Também nós temos algumas programações que nós colaboramos com a comunidade, que é o Alô Comunidade, e esse programa aqui é o Pauta Livre. Se vocês quiserem saber qual é o teor, a pauta é livre. O nome de estudo foi o nome escolhido pelo meu irmão, o Coronel Severo, o FIFA, que mora lá, bairro Guarujá, Nobre, zona sul de Porto Alegre, mas ele está no litoral, mas não interagiu conosco até agora. Eu espero que até o término do programa ele interaja conosco. Mas vou lá no Estúdio 1, porque a Sandra Palha interagiu conosco assim: boa noite, amigo Pepe. É a Raquel Macedo. Então tá aí a Raquel, mas aqui tá dizendo que é o telefone da Sandra. O que tá havendo?
tem alguma coisa de errado aí. Então tu estás interagindo através do telefone da Sandra, mas entra através do teu telefone e dá aquele like de positivo. Eu fico no aguardo, tá bom? Tu mandaste uma mensagem durante a nossa live. Posterior, a gente responde. Assim que é. Então retorno aqui ao Estúdio 2 para não dar continuidade, iniciar a nossa sinopse. Mas se não conseguirmos dar a notícia que nós temos aqui anotada, pouco interessa. O nosso preâmbulo já deu um top, pelo menos por cima, do que nós teríamos dentro do programa. Mas o principal é isso aí, é interagir entre os amigos. E assim nós estamos fazendo, e isso é muito bom. Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, algumas escolas municipais têm aparelhos de ar-condicionados novos empilhados à espera de uma licitação da SMED, que é a Secretaria de Educação de Porto Alegre, para regularizar e adequar a rede elétrica. Mas dizem eles que está em licitação. Enquanto isso, os aparelhos estão ali. Aquela cantora Daniela Mercury convocou uma turma para o Vamos à Rua, para o slogan Não ao Marco Temporal. Inclusive convidaram o presidente Lula e a sua esposa, a Janja, mas eles não foram e não estão mais em campanha. Segundo ele disse, não, com certeza teriam ido. Daniela Mercury levou um golpe do presidente Lula. O governo Lula também superou o ex-presidente Bolsonaro e o ex-presidente Temer em voos de helicóptero. Para andar em Brasília até agora, em 5 meses, ele usou 24 vezes o helicóptero, sendo que o presidente Bolsonaro, em todo o mandato, usou os helicópteros tão somente 11 vezes. O presidente Lula chega a usar um helicóptero para ir até um local que levaria 20 minutos de carro. E ele convoca o helicóptero da FAB. Isto é notícia. Nós estamos dando notícias que nós temos aí. O presidente Lula também passa o final de semana na base naval de Aratuba. E ele foi convidado para os evangélicos para a marcha com Jesus. Mas não quis. Ele mandou um representante, um dos seus ministros, mas quando ele foi falar sobre o presidente Lula, foi vaiado. Ele precisou parar e não interceder. Mas também lembrando que um Airbus 319 adquirido em 2005 pelo próprio presidente Lula, quando na outra gestão até foi chamado o Aerolula, ele pretende ter já mandou fazer um estudo por um maior e mais confortável. E nesta marcha para Jesus, tiveram mais de 2 milhões de pessoas. Foi algo inacreditável. Então vou dar uma passada lá no estúdio e disse assim, já, conhecido por esbanjar. Esse aí, ó. Ele falando, é o Richard falando da Janja, que ela já é conhecida como esbanja. Mas antes que termine o programa, 21 horas e 46 minutos, eu vou tecer o comentário que eu havia prometido ao Richard. Quanto ao problema do IP, agora a nova filosofia do governo Eduardo Leite, como sempre massacrar o funcionário público, e ele quer reajustar, já mandou um projeto para a Câmara dos Deputados, dizendo que para aumentar o IP Saúde, o desconto dos salários dos servidores, e inclusive aqueles que são mais velhos têm desconto muito maior, e os que ganham menos têm um desconto menor, mas aqueles que estão na ativa têm um desconto menor, porque até 59 anos tem um valor X relativo. Acima do 59, todos entram na vala comum, ou um grande reajuste, além de cobrar dos dependentes. Isso tem uma incoerência, porque sempre foi convencionado que o IP não poderia reduzir o salário. Se persistir esse caso, os funcionários públicos, além do executivo, além de receberem 0 de reajuste, e com esse aumento
do IP e ainda dos dependentes e por dependente, o que nunca aconteceu, vai reduzir o salário dos servidores, o que não é permitido. Sempre foi convencionado que, se por acaso houvesse um reajuste no IP Saúde, esse reajuste viria através de um possível reajuste também do funcionalismo. Mas como ele deu reajuste zero, como é que nós vamos, os funcionários públicos, do qual eu estou enquadrado, vai reduzir o seu salário, é o cúmulo. E lembrando que o maior devedor do IP Saúde é a Secretaria da Fazenda do Estado, que deve, por cima, mais de 360 milhões de reais ao IP Saúde. Quer dizer, uma má administração do IP, e eles querem cobrar do funcionalismo público. Mas as entidades sociais já estão se organizando para conseguir um outro instituto de previdência que, recebendo essa enxurrada de funcionários como sócios, que é o caso dos funcionários públicos estaduais, que não tem que ser sócio do IP Saúde, e oferecerem melhores condições. O governador Eduardo Leite diz que queria que o IP Saúde concorra com as previdências privadas, mas esse nunca foi o objetivo do IP Saúde. E o Richard diz que é o Duda Milk que é chamado o governador Eduardo Leite. Codinomes tem demais, mas ele quer tirar a diferença dessa má administração do IP Saúde, onde os médicos credenciados não ganham reajuste há muito tempo, o funcionário público reajuste zero, não tem cabimento nenhum. Mas é a gestão Eduardo Leite. Mas eu acredito que funcionário público realmente, aquele efetivo, não votou nele. Quer dizer, o meu voto ele não recebeu com certeza. Mas então vou lá, depois de tecer esse comentário um pouco também como desabafo, venho aqui ao Estúdio 2, quase ao término do programa. Vocês podem continuar tecendo comentários, nós estamos aqui. Também na quinta-feira, a Polícia Civil, bombeiros e cães fazendo buscas desde ontem, né? Hoje é sexta, numa mata lá em Santo Antônio da Patrulha, para a possibilidade de encontrar o empresário Emerson Samuel, que veio de Minas Gerais para cobrar uma dívida de R$1 milhão a um parceiro de sociedade que ele teria aqui em Novo Hamburgo. E esse, inclusive por suspeita de ser o responsável pelo sumiço, está preso na Polícia Civil. Mas essa dívida é em razão de carros que eram enviados lá de Minas Gerais para que repassasse os valores. E agora, como ela subiu para R$1 milhão, esse empresário achou por bem vir ao Rio Grande do Sul e ele sumiu. Então, até pelo sinal de celular, a última parada foi lá em Santo Antônio da Patrulha. E segundo ele havia avisado familiares, que esse homem aqui de Novo Hamburgo, que o nome não foi divulgado, havia dito que os carros não foram vendidos, estariam num galpão lá em Santo Antônio da Patrulha. Esta é a razão das buscas que a polícia está fazendo com bombeiros, cães, mas até agora infrutíferas. Também em Nova York, uma fumaça densa em razão das queimadas lá do Canadá, e ainda atingido por um ciclone, fez com que essa fumaça fosse para os Estados Unidos. Mas agora, segundo as últimas notícias, essa densidade melhorou, mas o perigo da poluição ainda continua. Eles orientam as pessoas que continuem dentro de suas residências e evitem andar na rua diante dessa densidade de fumaça. Agora vou dar uma ida quase ao término do programa lá no Estúdio 1, porque entrou ele, o nosso amigo Laurino Nispit. Esse é de Nova Santa Rita. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. E já dei aquele ok, aquele like de positivo e um clique no sininho. Muito obrigado, com certeza. O nosso amigo Laurino Nispit é homem que já é
bem prático nas mídias sociais, o que o nosso público ainda não é muito. Tem pessoas que estão interagindo conosco, mas não dão aquele like de positivo, que é muito necessário e muito bom. Então, eu peço a vocês que deem aquele like, embora que não tenha remuneração, mas nem tudo tem que ser pago na vida. Nós temos muito da satisfação pessoal. E a satisfação maior de estar fazendo um programa é que vocês estejam interagindo conosco. A possibilidade de dar outras notícias, isso aí fica em segundo plano. O Laurino Spitz assim, ó, só esperando a chuva, pois está fazendo falta em vários lugares do nosso Rio Grande do Sul. E o Laurino Spitz, eu disse que ele é um privilegiado, já que ele trata da terra, vive num sítio em Nova Santa Rita, além do seu lazer, criação de animais, convive com os pássaros, com a natureza, até outro dia ali que era o dia da preservação da natureza, e ele diz que com ele a natureza é preservada todo dia. Mas nós temos que incutir essa cultura no nosso povo, que quase não tem. Então, eu digo sempre que o Laurino Spitz sabe que realmente a seca está muito, a estiagem no nosso estado ainda é muito forte. Mas a previsão diz que nós teremos queda de temperatura e muita chuva, e já começando nesse final de semana. Probabilidade até de ventos fortes. Esperamos nós que isso sim não deva acontecer, que pode causar transtorno em muitas pessoas que são menos favorecidas, às vezes numa residência que não tenha a consistência necessária para suportar a natureza. Mas a chuva com certeza é bem-vinda, principalmente para ti que mexe com a terra e com a natureza. Claro que nós da cidade, nós que somos bichos urbanos, também dependemos do pessoal do interior, do agricultor, do agro, mas, e por isso que eu digo, dizer tempo bom, pergunta, bom para quem? Se é bom para a agricultura ou bom para o veranista que está na praia. Então nós sempre temos que dizer dessa forma. Tem que dizer que o dia é lindo, ensolarado, embora que nós façamos o nosso dia de acordo com o nosso sentimento, o nosso bem-estar e principalmente um ótimo convívio com a família. E saúde. Saúde, esta não tem preço, não tem valores. Pessoas que têm muito dinheiro, mas são debilitadas da saúde, dariam toda a fortuna por ela. Então nós somos os felizados. Primeiro por estarmos contentes, felizes, vivos, falando e principalmente interagindo no nosso programa Pauta Livre. A felicidade é em dobro ou tripla. Muito obrigado, então, essa é a resposta, e volto ao estúdio 2 da nossa emissora, 21h56. Se aligerem se quiser falar alguma coisa, que nós estamos adeptos a recebê-los. As joias recebidas na Arábia Saudita não são 16 ou 18 milhões, como haviam dito. Uma perícia feita pela Polícia Federal, inclusive lá na Suíça, avaliou em mais ou menos 5 milhões e 100 mil reais aquelas joias tão faladas aí, que recebidas na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ontem também, Corpus Christi, não esqueça que foi dia de tapetes coloridos em calçadas em várias capitais, embora que essa tradição em algumas estavam suspensas desde a pandemia. Então imagine, o pessoal fez com muito gosto o tradicional tapete de Corpus Christi, que foi no dia de ontem. O Dia da Indústria, esse sim, um anúncio da redução do preço dos carros, fez as revendas deixarem de vender muitos veículos, além de umas compras já feitas serem canceladas. E dizem que a decisão desses valores e por quanto tempo vai valer o preço, aquele incentivo ao carro popular, ainda vai levar mais uns 15 dias. Então isso aí causou um transtorno, principalmente no Dia da Indústria, um problema muito grande à indústria. A venda de carros novos agora está parado mesmo. Então, como anunciou com grande alarde que seria um bom negócio, a indústria está parada. Os vendedores, então, nem pensar.
os vendedores nem pensar. O Richard, direitista como é, fazendo aquela crítica: eu quero a minha picanha. Você sabe que é uma alusão ao candidato da esquerda quando em campanha política. E ele brinca, então, direto de Cruz Alta, ele dizendo que quer a sua picanha. Vai aguardar, ainda não é a hora, sendo ou não eleitor do presidente atual. Lá na favela da Maré, no Rio de Janeiro, os marginais fizeram uma caminhada exibindo todo o seu poderio bélico, inclusive filmagens sem qualquer temor de mostrar as suas imagens, o seu rosto, o que em outras oportunidades isto não acontecia. Isso aí é o aumento da criminalidade, a maneira branda com que a lei trata esses homens, esses marginais, e também a dureza dos policiais em trabalhar no combate ao crime. Por isso que muitos policiais estão tentando sair das ruas e ir para o serviço administrativo, porque trabalhar na rua está muito ruim. Quanto à CPMI, do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora, o presidente é o Arthur Maia, né? Mas eles estão usando uma estratégia. Estão ouvindo primeiro os bolsonaristas e depois nomes que são totalmente desconhecidos, que não sabe qual o envolvimento que teria no 8 de maio. Isso segundo uma estratégia que foi dito, pois que ela elogia demais e é amiga íntima do ministro da Justiça e da Segurança, o Flávio Dino. Então eles acham que ela está tentando manipular a CPMI, ela é a relatora. Então, é isso aí. Nós estamos terminando o programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Tudo que é bom termina rápido, e assim é o nosso programa. Mas também tudo que se faz tem que ter início, meio e fim. Tivemos um bom início, um excelente meio, e agora chegou a hora do final do programa. Hoje, sexta-feira, o nosso público foi bem grande. Eu pensei que teriam poucas pessoas, que tradicionalmente nós não temos um público muito grande na sexta-feira, mas agora, mesmo em meio de um feriadão, para muitas pessoas, o nosso público foi muito bom. Mas é assim que nós nos despedimos, então, o programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E lembrando que o nosso encontro, como hoje é dia 9, será lá no dia 12. No dia 12 de junho, segunda-feira, 21 horas. É o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, inclusive o Richard, que foi o novo espectador do dia de hoje. E nós temos que ficar gratos, não que alguém seja mais importante que o outro, mas sempre que nós somarmos mais e mais pessoas, atingimos o auge do nosso programa, o Pauta Livre, que a pauta principal é conversa entre amigos. O nosso boa noite, o nosso encontro, então, segunda-feira, 21 horas. Pauta Livre que se despede. Fiquem com Deus, com certeza Ele estará com vocês, assim como está comigo. O nosso boa noite.